Boa noite. Estamos começando mais um episódio CASP Podcast. E hoje estamos recebendo novamente aqui o nosso advogado Flávio Tavares. Mas hoje para falarmos sobre PASEP. Boa noite, doutor Flávio. Como o senhor está? Boa noite, Irlene. Mais uma vez é um prazer estar aqui com você, podendo falar um pouquinho sobre esses temas tão importantes, né? Para você e para os seus seguidores. Obrigado. A gente que agradece aqui todas as informações que o senhor vem nos trazendo. Sobre o PASEP, quem tem direito a receber esses valores retroativos do PASEP? Olha, todo servidor público, civil, militar, estadual, federal, municipal, que ingressou no serviço público antes de outubro de 1988, ele tem valores a serem restituídos das suas contas PASEP. E assim, quais são os documentos necessários para a pessoa dar entrada na ação e também para saber se ela tem direito? Além daqueles documentos básicos, a identidade, CPF, comprovante de renda, comprovante de residência, que é comum para todas as ações, a pessoa precisa ir em qualquer agência do Banco do Brasil e pedir lá o extrato do PASEP. Esse documento vai ser fornecido para ela lá na hora. Qualquer agência do Banco do Brasil pede o extrato do PASEP. Eles vão te entregar na mesma hora. E aí você vai solicitar também a microfilmagem do extrato do PASEP, porque essa outra documentação eles vão demorar uns dias para lhe entregar, mas ela traz informações mais antigas sobre a movimentação da sua conta PASEP. Então, vai em qualquer agência do Banco do Brasil e pede o extrato do PASEP e a microfilmagem do extrato do PASEP. São esses os documentos. E essa microfilmagem, esse extrato do PASEP, são provas também, né? Sim, é através desses documentos que nós conseguimos demonstrar que aconteceram desfalques indevidos na conta da pessoa. Esse é um extrato de uma conta bancária. O número de PASEP é uma conta bancária. Isso é interessante. Acho que muita gente não sabe que a microfilmagem é como se fosse um extrato. É um extrato de uma conta bancária. Todo mundo tem um número de PASEP que é referente a uma conta bancária. E me diga, essas ações, elas são coletivas ou são individuais? Olha, nós podemos entrar com ação em grupo e com ação individual. Particularmente, nós, escritório Ronaldo Reis e Flávio Tavares Advogados, nós preferimos entrar com ação individual. Por quê? Porque são questões muito particulares. Cada servidor entrou no serviço público em um determinado momento, tem um determinado período a ser discutido. Em uma determinada conta houveram saques indevidos e outras não. Então, é só mesmo a questão da correção ali. Então, a gente prefere discutir de forma individualizada. Tá? E outra coisa, quando a gente entra com um processo, bota ali 10 pessoas no processo. Se a gente dá o azar de pegar um juiz que tem um posicionamento contrário àquilo que a gente está discutindo, a gente acaba perdendo a ação para 10 pessoas com uma decisão só. Não é? Então, quando a gente consegue pulverizar, a gente tem mais chance que as ações caiam para um determinado juiz que tem um posicionamento de acordo com o que a gente está argumentando. Sim. E assim, em média, quanto dura assim, uma ação do PASEP? Uma média apenas, porque Só isso a vai média. depender muito da vara que está tramitando, tem vara mais rápida, vara mais lenta, mas uma média é que em torno de 8 meses, mais ou menos, a gente tenha aí uma ação de primeira instância no PASEP. E sobre a jurisprudência? Já existe alguma jurisprudência? Sim, existe, mas não temos uma jurisprudência pacificada sobre esse assunto. Então, nós temos decisões favoráveis e decisões desfavoráveis, em primeira e em segunda instância. Tá? Sim. E aí, essas decisões favoráveis é que nos ajudam a ganhar as ações. A formar a jurisprudência. Né? Nosso escritório, por exemplo, nós temos decisões favoráveis em primeira instância, decisões favoráveis em segunda instância e muitas ações nós fizemos acordo com o Banco do Brasil. Para o recebimento ali, claro, eles fazem uma proposta, o cliente vê se aceita ou não, se é o caso aceitar ou não. Mas, da mesma forma, também existem muitas sentenças desfavoráveis. Isso é importante que seja dito, porque a sentença favorável, ela divulga facilmente, mas as desfavoráveis ficam escondidas.
Então, não existe ainda uma definição com relação a essas ações do PASEP. Mas a pessoa não precisa ser advogado, não precisa ser juiz, promotor, absolutamente nada, para ela perceber que ela está sendo lesada no PASEP. Ela fica ali 30 anos no serviço público e ali são realizados depósitos que são corrigidos para no final dos 30 anos ela ir lá receber aquele valor e ela vai lá, o que ela recebe hoje? R$200, R$400, R$300, quando muito R$800. Está errado, qualquer um pode ver isso. Né? É uma diferença muito grande. Muito grande, muito grande. Então, você que precisa entrar com essa ação, não perca tempo. E sobre as custas, caso a pessoa perca, porque como tem essa possibilidade, ela vai ter que arcar com alguma coisa, com algum valor? Toda ação, como eu já disse uma vez, toda ação ela tem um risco. Então, se a pessoa não estiver ali litigando sobre assistência judiciária, gratuidade da justiça, ela pode sim, se perder o processo, vir a ser condenada a pagar as custas processuais e honorários de sucumbência, que são os honorários do advogado da parte contrária. Então, toda pessoa que pretende entrar com o processo, é importante que ela tenha consciência disso. Se eu perder o processo, não tiver sob assistência judiciária, gratuidade de justiça, eu posso sim ter um prejuízo financeiro. E esse prejuízo, ele é de acordo com o valor da ação, é um percentual do valor da ação, sobre o valor da ação. Quanto mais alto o valor da ação, maior pode ser o prejuízo da pessoa. Então por isso a gente sempre calcula aquela porcentagem, né, daquela pessoa ganhar ou não a causa, para já ter assim, um preparo caso venha a perder. Assim, no nosso caso, inclusive, a gente costuma conversar com o cliente, expondo para ele, olha, se você vier a perder esse processo, você pode ter um prejuízo dessa monta. E vai ser corrigido, atualizado, esse prejuízo pode variar de tanto a tanto. Então a pessoa já entra ali quando... nós estamos advogando para ela já entra sabendo qual terreno ela vai estar lidando. E como se é calculado esses valores que tem a receber do PASEP? Olha, Helene, isso aí é uma coisa que cada advogado tem feito de um jeito. E se a gente pegar esse processo e levar para o contador, nós temos nosso perito, se a gente pegar 10 peritos, cada um deles vai apresentar um cálculo para a gente. O que acontece é que o PASEP ele tem uma lei própria, inclusive com relação à remuneração dessas contas PASEP, que precisa ser respeitado. E o que a gente normalmente faz, a gente tem feito, é onde a gente tem conseguido sucesso nas ações do PASEP, é muito simples. A gente pega o extrato da conta do PASEP da pessoa de 1988 e de 1989. Ali teve uma conversão da moeda. A gente joga isso na calculadora do cidadão. Só fazendo isso, a gente percebe que o valor ele encolheu. A gente pega e joga na calculadora do cidadão. O cidadão tinha aqui em 88x. Em 89, que converteu a moeda, ele deveria ter tal valor. Aí a gente vai verificar isso lá, o valor está menor do que deveria ter. E esse dado é fornecido pela própria calculadora do cidadão, que é um órgão institucional. Então, o nosso foco não são esses cálculos mirabolantes. A gente tem feito a ação de forma mais simples, mais fácil de ser entendido, tá? E mais fácil de comprovar também o direito da pessoa. E essas ações do PASEP, pelo que eu entendi, não vêm de agora. O senhor já tem outras experiências em relação a essa ação do PASEP? Já tem muitos anos que nós advogamos com essas questões do PASEP, tá? E nós temos ações do PASEP tramitando em todos os estados e no Distrito Federal. Absolutamente todos os estados. O que acontece é que, tempos atrás, nós tivemos bastante sentença favorável. Mas, de repente, começamos a ver essas sentenças sendo modificadas no tribunal. Então, nós paramos com a ação durante um tempo, seguimos estudando, fomos vendo ali como é que iam se comportar os tribunais aí, em cada estado. E, recentemente, tivemos uma surpresa com uma decisão do STJ que disse que as ações não estavam prescritas, que o Banco do Brasil é responsável, sim, por responder a essas ações, porque muitos juízes eles extinguiam o processo dizendo essa questão é lá de 1988, está prescrito, nem apreciava o mérito. Ou dizia, não é responsabilidade do Banco do Brasil, é da União, nem entrava no mérito. Mas aí veio o STJ no final do ano passado e disse, olha, as ações não estão prescritas, elas vão prescrever 10 anos após o servidor tomar conhecimento que ele foi lesado. E quando o servidor toma conhecimento que foi lesado?
quando ele vai lá no banco e pega o extrato do PASEP para ele poder verificar o que aconteceu na conta dele. A partir daquele momento, ele tem 10 anos para ele entrar com o processo. E o STJ também bateu o martelo que o Banco do Brasil, como gestor das contas PASEP, é sim o responsável por responder a essas ações. Agora, isso significa que a ação está ganha? De forma alguma. Mas que melhorou para a gente, sim, porque agora os juízes vão ter que entrar no mérito da questão. Tá? Sim, porque aí quando a pessoa entra com a ação do PASEP, ela vai ter que provar que recebeu, na época que recebeu, o valor incorreto, que ela colaborou com mais valores do que recebeu de volta. Sim, ela vai estar demonstrando que ela teria direito a receber um valor bem maior do que aquilo que ela recebeu na ocasião do saque. Muito obrigada, doutor Flávio, por todos esses esclarecimentos, para o senhor estar aqui novamente conosco, aqui no podcast, trazendo essas informações tão ricas. E vou falar agora novamente sobre esse golpe que está tendo do falso advogado, que entra em contato com o cliente, pedindo valores. O que o senhor tem a nos falar sobre isso? É sempre bom a gente alertar os clientes, aquelas pessoas que têm processo na justiça. Os bandidos estão se passando por advogados, dizendo para a pessoa que ela ganhou o processo, que é o advogado fulano de tal. Isso acontece com o nosso escritório constantemente, todos os dias. A pessoa faz contato com o cliente, se passando por nós, lá, os advogados do escritório, e falando, ganhamos o processo, você vai receber X, mas para isso você tem que pagar esse boleto, você tem que pagar essa taxa judiciária. E a pessoa vai lá e, se não estiver atento, ela acaba pagando e caindo num golpe. E hoje em dia, os bandidos estão usando a inteligência artificial para imitar, inclusive, a voz e a imagem do advogado. Então, se você recebeu algum telefonema de alguém se passando pelo seu advogado, te cobrando algum valor, se certifique que é o seu advogado mesmo. Você tem o telefone do seu advogado, liga para ele, vê se você está recebendo um contato do telefone do seu advogado. Porque não existe essa questão de pagar um determinado valor para liberar um valor na justiça. Isso não existe, tá? Agora, essa questão vem sendo bem difundida aí nos meios de comunicação, no jornal, o tempo todo. É importante que as pessoas estejam atentas para não perderem dinheiro para bandido. Então, você, nosso seguidor, fique atento. Se receber alguma mensagem que não seja do seu advogado, entre em contato com ele, envie print dessa mensagem e denuncie o golpista. E não esqueça de bloqueá-lo no seu telefone para não correr nenhum risco. E essa foi a nossa entrevista com o Dr. Flávio Tavares, que agora vai nos deixar aí um recadinho para a gente poder estar acompanhando ele aí, o seu trabalho tão excelente. Olha, se você é servidor público, civil, militar, federal, estadual, municipal, nós do escritório Ronaldo Reis e Flávio Tavares Advogados estamos à disposição para te ajudar a receber o valor correto da sua conta PASEP. E outras questões também, outras demandas que você possa ter, bancárias, dentre outras, nós estamos à disposição. Um abraço aí para todos. Então, pessoal, não esqueça de nos seguir aqui no YouTube, no nosso podcast, que tem sempre uma informação importante e do seu interesse, e também no nosso Instagram, que é casp.rj. Agora vou deixar aqui uma mensagem das nossas amigas do Pra Hoje, porque sabem, quem vem na Casp RJ sempre recebe uma boa mensagem. Nas horas de ansiedade, entregue suas aflições ao Senhor, e Ele cuidará de você. Jamais permitirá que o justo tropece ou caia. Salmo 55, 22. Saiba que você tem importância. Você é especial. Não deixe que nada tire o seu valor. Casp RJ, aqui você é especial.